Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 8 de dezembro, ao vivo aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema NET. Também pela internet, através do site da TVU, no player do site da TVU, você consegue ter a nossa programação em real time. Toda a programação da TVU está no player, que é tvuplay.tv.br. E ainda nas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay, todos os programas passam ao vivo, e também, se você preferir, na nossa página do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia do cronista esportivo. Então, a nossa saudação a todos os nossos colegas cronistas esportivos e também a saudação em nome da nossa entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, que eu tenho a honra de representá-la como presidente do Conselho Deliberativo. E também todos aqui integrantes, o Nelson Cerqueira, que é vice-presidente executivo da entidade, o Bavaresco e o Diogo, que estarão, com certeza, na próxima gestão da nossa entidade dos cronistas esportivos. O nosso voto. Porque estão na nominata da chapa. Mesmo, né? É isso aí. Porque nós concordamos com o nosso mesmo. Tu deve votar em ti mesmo, né? Bom, já viu qual é o tom do programa aqui, né? Estamos recebendo o Ricardo Colbachini, que é o técnico do Inter aspirante. E, aliás, nós vamos aproveitar para esclarecer, porque tem várias divisões. Hoje nós temos uma Copa RS aqui de futebol que está sendo disputada, que eu confesso que eu não quero esclarecimento só para o telespectador. Eu quero esclarecimento para mim também, para saber quem joga essas Copas. Nós temos a Copa RS, nós temos a Copa BH, nós temos a Taça São Paulo de futebol júnior, não é? E temos aí agora o de aspirantes. Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa. Tá? E já, de antemão, boa sorte. É domingo a decisão, depois de amanhã? Isso, é domingo às 5 horas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz em participar do programa com vocês. E falar um pouquinho também, então, sobre essas competições. Tem o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que é um campeonato profissional, que podem jogar jogadores até 23 anos, com 4 jogadores acima de 23 anos. Tu pode ter 3 jogadores de linha e mais um quarto que seja o goleiro. E a gente utiliza só o Bertotto, que é um atleta que já estava no grupo há mais tempo, acabou se machucando bastante. O Bertotto está acima dos 23 anos. Isso, é o único atleta que a gente tem acima dos 23, é um jogador muito talentoso, só que se machucou muito. E ele acabou perdendo espaço por conta dessas lesões. E aí ele voltou, de empréstimo, aí voltou machucado, acabou tratando durante um tempo, jogou os Grenais da segunda divisão, que a gente foi campeão. Conseguiu muito bem nos Grenais e voltou a se machucar. E aí agora, no final do ano, ele se recuperou de lesão e está jogando conosco essa competição, e é o único atleta acima de 23. A base do grupo é 20 anos. É um grupo bem jovem para a competição. Mas o Bertotto é acima de 23, um pouquinho acima de 23 também. Isso, ele tem 23, né? Ele tem exatamente 23 anos. Isso, ele está bem no limite. E aí os outros meninos têm todos de 20, alguns com 21. A gente é um grupo talvez mais jovem da competição, ali um dos mais jovens da competição. O time do Santos é um grupo bem mais experiente, um grupo muito mais velho. Mas os meninos conseguem competir muito bem, conseguem fazer grandes jogos aí. Então nós podemos, Ricardo, me permita, dizer que esse aspirante é quase um aspirante olímpico, porque é mais ou menos idade olímpica. Não como era o aspirante de antigamente, da minha época, quando eu comecei a frequentar os estádios, que a gente via, inclusive, os jogos dos aspirantes como preliminar do jogo de fundo, dos titulares. Ali, naqueles aspirantes, jogavam atletas que estavam em recuperação de lesão, por exemplo, ou atletas que não compunham, exatamente, sem limite de idade. Ele pode ser... O conceito agora é um pouco diferente. Na verdade, tu pode utilizar jogadores, caso profissional, vamos supor, agora não, porque está em fim de temporada. Mas durante a temporada, se houver uma necessidade,
a gente quer dar um ritmo para o Nico Lopes, por exemplo. Sim. Quer dar um ritmo para tal jogador que vem de uma lesão, que está se recuperando. Aí tu tem pode 3 utilizar. Vagas. Tem 3 vagas para isso. Tem 3 vagas destinadas para isso. Fora do goleiro. Sobre as outras competições que a gente estava falando aqui no início do programa, hoje tem um campeonato que ele é sub-20, mas como todos os meninos do 20 já fazem parte do B, porque a gente tenta acelerar esse processo, né, botar jogos mais competitivos para esses jovens, os meninos de 19 e 18 anos estão representando a equipe do Inter no sub-20. Né? Então, são jogadores de 19 e 18 anos que jogam a Copa Ipiranga aqui no Rio Grande do Sul. Aí depois tem o campeonato em Santiago, que vai ter em janeiro, para o juvenil. Mas aí não é essa idade, aí é menos 17 anos. Aí. Até 17 anos. Até 17. E aí esses meninos de 18 e 19 vão para a Taça São Paulo. E na Taça BH é a mesma idade também? A Taça São Paulo, acho. A Taça São Paulo. Agora a Taça BH, hoje tem o nosso infantil está jogando um campeonato lá no Cruzeiro, que o Cruzeiro organiza. Sim. E aí convida Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Atlético Mineiro, vários clubes do Brasil, né, os principais clubes do Brasil. Hoje o Inter, na Sub-15, eliminou o Cruzeiro também, né, e está na semifinal do campeonato. E tem aquela Copa BH, que era Sub-20, e agora baixou para Sub-17. Só que ela está no meio do ano, perdeu um pouquinho de apoio, tinha apoio do governo, tinha apoio da federação, e ela perdeu um pouco desse apoio e ela enxugou como competição. A Copa BH ficou na metade do ano e mais Sub-17. Perdeu espaço e apoio, né? Até para não competir, eu acho, era muito próxima da Copa São Paulo. Né? A Copa São Paulo tem um formato que é maluco. É enorme, né? 100 e poucos times. Um monte de times. Tem muito time que não é time, né? Que sabe que mas o Luan, por exemplo, surgiu para o futebol, para o Grêmio, na Copa São Paulo. Lá. Mas a Copa RS agora que está se disputando, ela começou como Campeonato Brasileiro... Sub-20, né? Sub-20, não foi isso? Só que daí, como ele era organizado pela Federação Gaúcha, a CBF solicitou que tirassem o nome, né? E aí passou a ser Copa Ipiranga. Essa que tem os clubes fora do país? E agora tem o Campeonato Brasileiro, que ele ocorre com os 20 clubes melhores ranqueados, não são os da Série A. São os 20 clubes melhores ranqueados. Por conta disso que mudou o nome desse... Isso. Não, vamos lá. É que a CBF não organizava um campeonato sub-20. Agora está organizando. Aí a Federação de Futebol começou a organizar um campeonato sub-20. Aí a CBF passou a CBF, deu certo, vamos fazer nós aqui. Até acho que o Grêmio ganhou um, o Inter ganhou o outro, né? Os dois primeiros. Sim, daqui foi. Agora, esse campeonato que a CBF passou a organizar sub-20 é diferente, porque não é num período... Não, ao longo do calendário, né? São 12 datas. Né? Tá. E essa Copa que hoje está sendo disputada aqui é a Copa RS, chamada Ipiranga. Isso. Tá? Porque ontem Ipiranga é um patrocinador da federação. Trecho, Ponte Preta e... Qual é o time da Argentina? Daqui a pouco eu me lembro. A Ponte Preta perdeu. Até assim, interessante de ver como é legal... esse intercâmbio, né? É legal, é muito legal. De jogar contra atletas de outros países. Um bom jogo que eu assisti dessa competição foi Lanús e Inter. Bom jogo. Ontem não era o Lanús, era um outro time da Argentina. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter. Lanús de base, que joga igual ao profissional. É idêntico. É mesmo? É idêntico. E do Internacional, como é que se processa isso, Ricardo? Já existe esse conceito também do aspirante, que é o mais próximo hoje do profissional, trabalhar no mesmo esquema tático e coisas do gênero? Na verdade, hoje, a gente tem feito um padrão desde a Sub-10 até o aspirante. Na verdade, a gente chama de time B ou Sub-23, né? Da Sub-10 até a Sub-23 tem uma mesma metodologia, uma mesma ideia de jogo. Sim. Mas que o profissional não copia, o profissional está fora. Hoje ele ainda não faz parte, porque acaba que o profissional tem uma exigência muito grande e acaba trocando treinadores. Não é uma coisa estatutária do clube ainda. Não tem uma identidade tática o profissional do Internacional. Vamos ser claro que o profissional do Inter não tem uma identidade tática. Porque o profissional no Brasil não tem nenhum time que tenha isso, né? Porque ainda bem que as categorias de base não têm o mesmo esquema tático da categoria profissional do Internacional. Mas olha pelo lado bom isso. Eu acho o seguinte, isso realmente tem que ser definido, porque não adianta nada, como o Ricardo está dizendo, você vem lá desde a o quê? Da Sub-10. Desde a Sub-10, com um padrão tático, vamos dizer, não digo... que não é um padrão engessado.
Né? Sim, não... tudo bem. Uma ideia de jogo. É que também varia conforme a característica dos jogadores também. Isso, mas aí tu vai formando também. Se tu pega lá no Sub-10, tu vai formando. Acho certo. Porque tem uma coisa. Uma escola, Uma coisa é o esquema tático e outra coisa é o sistema de jogo. Tá? A filosofia, digamos assim. Não, o sistema. Tu vai adotar, tu vai jogar como os times europeus, como o Lanús agora, que foi o exemplo disso de jogo, tem um sistema de jogo. Tu vai preparando teus atletas lá desde baixo para jogar nesse sistema. Uma condição institucional, né? Exatamente. Os brasileiros não têm isso, né? Infelizmente não tem. E não tem isso, hoje está se buscando na base, mas ainda não chegou no profissional, né? De ter um padrão, porque aqui no Brasil os clubes acabam trocando de treinadores e acabam mudando as ideias, né? Não tem uma ideia, hoje na Europa tu tem, vamos supor, o Barcelona. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá. E o treinador não pode chegar no Barcelona e determinar, o Barcelona vai jogar dessa forma. Não, o Barcelona tem a sua forma de jogar e tu tem que se adaptar àquela forma de jogar. Né? E aí tem um padrão desde os pequenininhos, eles vão crescendo, vão amadurecendo. Mas aí o treinador tem que ser, vamos dizer, eu não vou dizer nem estudioso, porque pode eventualmente ofender alguns, mas ele tem que ser, pelo menos, eclético nesse ponto e ter o conhecimento de vários sistemas de jogo e saber que aquele clube que ele vai treinar joga em tal sistema de jogo. E que ele tem que se adaptar àquelas ideias. Exatamente, é isso. E a característica principal do time é essa, tem que jogar dentro das características do time. Por exemplo, hoje na categoria de base do Inter, que tipo de jogador que o Inter quer formar? Quer formar jogador que trabalhe muito bem com a bola, que quando perca a bola retoma o mais rápido possível. Então, todas as ideias de jogo, o conceito de jogo do Inter são voltadas para isso. Né? Na parte de organização ofensiva, a gente sempre tem jogado no 3-4-3, né? A gente sempre quer ter mais jogadores que o adversário no meio do campo. Né? A gente sempre quer ter dois jogadores bem abertos, que seriam os pontas antigos, né? Mas claro que é diferente porque eles retomam muito forte e ajudam muito na fase de marcação depois. E a gente, nessa fase ofensiva, quer ter o controle do jogo, ter mais posse com o adversário. Isso aconteceu e acontece em quase todos os jogos durante a temporada. Né? Para te ter mais posse, tu tem que retomar muito forte. Perdeu a bola imediatamente após a perda, todo mundo tem que correr para frente e retomar forte. Uma coisa que o time profissional do Inter não faz. Eu vou fazer uma pergunta. Eu só deixo, antes da tua pergunta, o nosso telespectador participar conosco, né? Sim. Através do WhatsApp 999-81-7700 ou através do próprio Facebook, né? Que a gente tem a oportunidade aí pelo @TVUplay. Né? Que o Diogo já está ligado ali e eu estou aqui com o time Facebook que eu lembrei também. Era o Huracan. Diga, Ricardo, o time do Inter que jogou a Copinha é muito diferente desse time do Inter que está jogando a final, está nesse campeonato, chegando na final contra o Santos? Jogou a Copinha... A Copa da Federação, né? A Copinha. É que durante a Copa da Federação, o que acontecia? Acontecia assim, a situação de descer jogadores, subir jogadores, e hoje a gente está com o nosso time que está treinando junto. Né? A gente conseguiu com esse time mesmo jogando, que vem treinando junto, que está com uma sequência legal, né? Que a gente conseguiu fazer um amistoso contra o River Plate profissional lá na Argentina. E o jogo terminou em 1-1, eles foram empatar aos 40 do segundo tempo. Bacana. E o pessoal estava enlouquecido porque não queria perder de jeito nenhum, né? E a gente foi lá, jogou contra Morón, que é o time que foi semifinalista da Copa da Argentina, empatou em 1-1 também. Então a gente fez bons jogos lá na Argentina, foi campeão da segunda divisão e acabou eliminado na Copinha pelo São José. O que aconteceu na Copinha? A gente no primeiro jogo teve 2 jogadores expulsos, né, acabou perdendo por 3-0, São José foi bem melhor que a gente, mereceu a vitória. Né, no segundo jogo desceu bastante gente do profissional e muitas vezes são ótimos jogadores, mas que acabam descendo em cima do jogo e daqui a pouco sem o mesmo contexto, né, e aí acaba que tu sofre um pouquinho no início do jogo, mas méritos para o São José que foi campeão com todos os méritos e que conseguiu. Ano passado, em 2016, a gente tinha sido campeão da Copa Federação Gaúcha e esse ano foi São José. Não, a minha pergunta que eu tive porque o time que eu vi uma diferença muito grande, o time que jogou as finais da Copinha que a gente acompanhou para esse, eu acompanhei poucos jogos do Brasileiro Sub-20, mas eu vi todo o jogo contra o Santos e eu vi um time completamente diferente. Isso é que mudaram alguns jogadores, né, mudaram como? Não, tipo assim, por exemplo, jogou o Diego que estava no profissional, jogou alguns jogadores que precisavam pegar ritmo naquele momento e que
daqui a pouquinho... Eles entraram desencaixados no... Isso, e aí a gente não conseguiu... A resposta não foi... Com bons jogadores, mas que a equipe não conseguiu se encaixar, né? Mas é justamente isso. Desses aspirantes, não é? Qual é a perspectiva que tem desses jogadores ascenderem para o time profissional? Eu acho que vários deles... Ou já são profissionais. Já são profissionais, né? E que podem ser aproveitados no pela grupo equipe principal. Tem vários jogadores se destacando na competição e aí vai muito do que o Odair também, que é um cara que acompanha demais, né? O pessoal, todo o departamento profissional acompanha muito o time B e eles vão agora, com o final da competição, determinar quais nomes eles querem lá em cima. Aliás, vamos esperar que realmente o Internacional lá em cima, né, na equipe principal, encontre o seu rumo. Isso não aconteceu nesse ano de 2017, as circunstâncias específicas do Internacional. O Internacional tinha a obrigação de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? E agora, na Série A, né, com estabilidade, a gente espera que, na parte de futebol, o Internacional consiga ter isso, né? Consiga ter efetivamente uma integração com, pelo menos, essas equipes que estão mais próximas do grupo principal. Esse ano foi um ano difícil para todo o clube. A Série B é uma competição difícil, a pressão era muito grande e ainda bem que o Inter conseguiu passar para a Série A, era obrigação do Inter subir, mas ainda bem que conseguiu subir. E agora esse ano a gente espera mais tranquilidade, espera que seja um ano bem melhor e consiga dar mais alegrias para o torcedor. Né? Muito bem. Esses guris que jogaram agora do time de aspirantes, me chamou a atenção o Val, né, que saiu do meio campo e foi jogar na lateral. Talvez seja um cara que possa resolver foi muito bem. Né, foi um dos destaques do bem time. mesmo. O Val que tá... Valdemir. Né, ele tá pipocando em posição, né? Porque quando eu vi ele jogar pela primeira vez, ele era um ponta. Isso aí. Aí num jogo ele entrou, foi um Grenal até. Ele entrou no Grenal, foi expulso. Sim. Aí, de um tempo pra cá, ele virou um homem mais de marcação ali, um segundo homem no meio campo. Aí agora já está lateralizando de novo. Bom, esses assuntos aí, eu quero abordar com o Ricardo também, outros jogadores que possam já ascender a equipe principal, enfim. E também vamos mostrar os lances aí da vitória, depois vamos colocar isso, os lances da vitória do Internacional sobre o Santos, aqui em Porto Alegre, que foi 3-1, né, a favor do Internacional. E agora o Internacional tem essa vantagem aí para a decisão de domingo, lá na Vila Belmiro. Equilibre sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo que o seu almoço precisa. Alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz e o acesso facilitado a uma alimentação balanceada é um deles. Confira os endereços dos restaurantes Sesc no site do Sesc, sesc-rs.com.br. São vários restaurantes que têm à sua disposição o Sesc. Vamos à mensagem do Zafari, essa belíssima mensagem de Natal, de final de ano do Zafari. Já voltamos. Você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Nós vamos voltar a falar com o Ricardo Colbachini sobre essa decisão de domingo,
Mas nós temos já, começando amanhã, uma decisão para o Grêmio, né? A decisão do Mundial de Clubes, com o jogo entre o Pachuca e o Wydad Casablanca, que daí sai o adversário do Grêmio. Mas antes de tudo, Diogo Rossi, eu quero saber o seguinte. O senhor que viaja domingo para lá, o senhor já está preparado com a cultura, com os costumes que o senhor vai encontrar nos Emirados Árabes Unidos? Sim, eu só estou com uma dificuldade. O senhor já sabe quais são os Emirados? São 7, né? 7 Emirados. E já sabe mais que eu. Não, eu só estou preocupado com uma coisa. Que não pode cumprimentar as pessoas. Né? É um costume que não existe, né? De tocar. E é um costume muito nosso, né? A gente tem o costume de esticar a mão, apertar, daqui a pouco dar um abraço, né? Com pessoas mais próximas até. Tem um outro que é muito. Dar um beijo, então é difícil. Tem um outro que a gente faz muito aqui, que lá é considerado uma ofensa também, que é sentar com a perna cruzada com a sola para a pessoa que está do lado. Exatamente. Não pode. Não pode. Isso eu já acho que é meio ofensa aqui também, né? Mas a gente, chega... muita gente não repara, né? Bom, já sabe Mas não pode usar bermuda, regata, né? Uma série de determinações que não podem, a cultura, né? Locais proibidos para uso de bebida alcoólica. Não é o seu caso, mas também não pode estar dando em cima das mulheres, olhando fixamente para as mulheres, tirando foto. Não é o seu caso, porque eu sei que o senhor é bem policiado nesse aspecto, né? Cuidado. Mas eu admito, né? Mas fotografia também, não dá para estar tirando foto de qualquer lugar, né? Prédios públicos do governo, por exemplo, se você tirar foto pode se atrapalhar. Isso aí, eu tenho uma historinha em Paris, cara. A minha esposa lá, cara, primeira vez que a gente foi, tirando foto, não sei o quê, em Paris. E aí Paris pode. Não, mas então posso te dizer um lugar que não pode, em lugar nenhum do mundo, da Embaixada Americana. Ah, bom. Aí ela parou na frente da Embaixada Americana e de noite ainda. Mas logo tirar uma onde, foto né? aqui, os caras logo onde? Experimenta fazer isso ali na Assis Brasil, no consulado aqui. Não pode também. Claro, não tem, aí não. Aí se incomoda em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Bebida alcoólica, né, Diogo? Só lá no hotel ou em pub. Só em locais que apresentem na porta uma placa prata com 2 listras verdes, uma em cada lado. Aí é liberado o uso de bebida alcoólica. O texto que está escrito na placa, eu honestamente não sei, mas disseram para identificar dessa maneira. Né? Uma placa prata com listras verdes. Muito bem. O que se sabe? Sabe alguma coisa? Está acompanhando alguma coisa desse Mundial, Ricardo? Não tenho acompanhado muito. Né? Tenho acompanhado o Real Madrid em alguns momentos, mas tenho acompanhado pouco essas equipes que vão participar do Campeonato Mundial. Né? O que tem do Real Madrid? O teu ídolo ganhou de novo lá? Não, ele ganhou a 5ª bola de ouro, né, da France Football, né, o jogador... Como não ganhou, então? O que já era esperado, né, não é uma coisa assim, Eu digo, teu ídolo ganhou? Não. Pô, ele ganhou aí, o Bavaresco é muita máscara, né? É muita máscara. Aí, ganhou a 5ª bola de ouro da France Football. Ele se igualou... A cerimônia foi na Torre Eiffel. Exatamente. Muito legal. Ganhou lá o prêmio. Agora, né, está igualmente, né, colocado ao lado do seu maior rival, que é o Messi. Agora eles têm exatamente o mesmo número de premiações. 5 bolas de ouro da France Football e 5 prêmios de melhor jogador do mundo. Já pensou se um deles ganha a Copa do Mundo? Na Rússia? O Messi teve a oportunidade de ganhar no Brasil e perdeu, né? O que você ia dizer? Não, aí fecha... Né? É a consagração máxima. Eu acho que é a última pelo clube. Eu acho que é a última Copa do Mundo dos dois. Né? Sim, eu acredito. Acho que do Cristiano Ronaldo, com certeza. Do Messi, eu acho que pode ir mais uma. Será? Eu acho que o Messi tem mais físico para jogar mais uma Copa. Mas o Messi ele é mais jovem, né? Mas que idade está o Messi? 32? 30. E o Cristiano Ronaldo 32. 30? Aí vai... Vai para a Copa com 34, o Cristiano Ronaldo vai ter 36. 36 não vai dar com o físico que ele precisa para jogar. Não sei, hein? Se bem... O D'Alessandro tá aí, né, velho? Daqui a pouco. E pelas características físicas que ele tem, eu acho que ele vai suportar. Ele é mais atleta do que o... Pode ser. O Messi que na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo, é um jogador que já jogou desde a Copa de 2006, né? Ele jogou a Copa e não conseguiu marcar nenhum gol nas fases decisivas, né? Ele não tem gol em fase decisiva de Copa. Uma coisa curiosa, né? Por característica, eu vou falar agora, sem comparar um jogador com outro, não tem nada a ver, mas, por exemplo, o Messi ele joga muito com a bola. Então, ele, na minha opinião, ele vai ter uma exigência física, apesar de ser mais jovem, maior sempre, porque ele fica com a bola bastante.
O Cristiano já é um jogador de atacar o espaço, como se diz, né? Ele recebe na frente. Então, ele tendo a explosão, se ele mantiver, eu acho que chegam os dois mais ou menos. Eles vão encerrar a carreira meio juntos, eu acho. Uma perguntinha para Zé Aldo Pinheiro para ti. Em alguma vez já jogaram juntos? Nunca, né? Acho que nunca. Seleção do mundo contra o Mate. Seria fantástico. Nunca jogaram. Não, seria fantástico. Seria fantástico esse ataque. Seria fantástico esse ataque. Pô, tá louco. Características bem diferentes, os dois melhores jogadores. Eu acho que em seleções também nunca jogaram. Aí de zagueiro tu tem que botar o Seleção não. De zagueiro tu bota o Capitão Nascimento com uma calibre 12. Seleções também não se enfrentaram. Seleções não, só Real Madrid e Barcelona várias vezes. Eu estava fazendo aqui uma... Que não há vantagem também. Empatado? Tudo empatado. Como é que chama a premiação da FIFA? Bola de ouro? Não, agora o FIFA é o The Best. Não, mas era bola de ouro. Antes era bola de ouro que era junto com o France Football, que era de ontem, né? Pois é, mas aí faziam juntos, agora separaram de novo. Exatamente. Que era o Ballon d'Or, né? Que nem o Campeonato Sub-20 Liga do Velete fazia e a CBF está fazendo, é a mesma coisa. Olha aqui, ó, o Roberto Zagallo, eu acho que esse Zagallo aqui não é sobrenome do Roberto, deve ser apelido também, como do Mário Jorge Lobo, o Zagallo. Boa tarde, bancada do Virando o Jogo. Vi um convidado desse programa falando ontem que em Abu Dhabi essa frase foi usada pelo Inter e não deu o bi. Não, Abu Dhabi, ele falou. Abu Dhabi. Foi o Cabrito? Isso. Abu Dhabi, e não deu o bi. Então, por favor, falem no nome certo, que é o Abu Dhabi. Tá, isso aqui. É o Abu Dhabi. Não, mas realmente não deu sorte. O Cabrito tá... Ainda bem que foi o Cabrito que falou, né? Ele tá falando só por ele. Era o slogan da época, né? Que o torcedor usou. Não foi o clube, né? Foi o torcedor que usou. Sim. O torcedor do Internacional usou esse slogan, né? Ele fazia o trocadilho bom, né? Me deu bastante azar. Eu estava vendo aqui, pesquisando um pouco, ontem e hoje, por exemplo, o Pachuca, que pode ser o adversário do Grêmio, não tem toda essa garantia, porque, por exemplo, o Pachuca, que na Recopa de 2007, e talvez isso tenha sido alguma coisa que tenha atrapalhado o Internacional também, porque o Internacional venceu a Recopa de 2007 em cima do Pachuca. O Pachuca tinha sido campeão da Sul-Americana e o Inter tinha sido campeão da Libertadores em 2006. Lembra quem jogou um bolão em Porto Alegre? Pinga. Jogou demais aquele jogo. O Pachuca venceu o Inter por 2-1 no México e tomou 4-0 aqui no Beira-Rio. Aí vai em 2010, o Pachuca também poderia ter sido o adversário do Internacional. Inclusive, as notícias da época davam conta de que o Guto Ferreira iria ao México observar o Pachuca. E que também poderia observar um possível adversário do Internacional, que era o Esperance da Tunísia. O Esperance da Tunísia iria decidir a Copa dos Campeões da África com o glorioso Mazembe Englebert. E que do Mazembe o Internacional tinha mais dificuldade para acessar a República Democrática do Congo, para conseguir visto e entrar, e não tinham informações do Mazembe. Bom, o que aconteceu? O Mazembe ganhou do Esperance da Tunísia a Copa da África, foi o representante e foi jogar com o Pachuca, que tinha sido observado. Que também não deve ter tido acesso a informações do Mazembe. E ganhou do Pachuca. O Mazembe venceu, despachou o Pachuca por 1-0. E aí nós sabemos todos como é que foi a história com o Internacional, que ganhou do Internacional por 2-0. Depois tomou 3 ao natural da Inter de Milão. E não foi surpresa o Mazembe, então, para a Inter de Milão. Foi surpresa para o Pachuca e para o Internacional. Não foi porque a Inter de Milão que tinha perdido para o Internacional em Dubai por 2-1. Só um detalhe. 2 anos antes, não 2 foi? anos, Rogério, um ano antes. Um ano antes. Sim, a gente já falou sobre isso aqui. Não falamos, tu me disseste que tinha sido 2 anos antes. Não. Pesquisa de novo, Nelson. O Rogério, ele já tinha visto o Mazembe jogar 2 vezes, né? Uma contra o Pachuca, outra contra o Inter. Então aí não era surpresa. Aí ele foi, entre aspas... Mas o Internacional também deveria ter visto, pelo menos, tinha mandado... Eu não vou avaliar... Como se falou na época, tinha mandado o Guto Ferreira para ser observador lá no México do Pachuca.
e viu o primeiro jogo do Pachuca com o Mazembe, então já observou também o próprio Mazembe. O Inter que nessa época, né, acabou perdendo para o Mazembe. E, claro, na época a gente não tem informações se o Inter assistiu esse jogo, né, do Pachuca contra o Mazembe, mas tem informações de que o Grêmio vai assistir o Wydad Casablanca e Pachuca amanhã, pela manhã. Né? Então o Grêmio vai no sentido de ir no estádio. Vai estar no estádio para assistir os adversários. Normal, né? Também uma outra vacina para o Grêmio, a gente tem que lembrar... O Marcos Klein disse que Inter de Milão foi em 2009. Eu acho que ele tem razão, porque o Inter foi jogar essa Copa Dubai em 2009, porque em 2008 tinha sido campeão da Sul-Americana. Né? Em 2009? Sim. Também, então foi 2009, um ano antes. Um ano antes do Mundial. Mas foi no início de 2009, foi isso que nós estávamos falando. A Copa Dubai foi no início de 2009. Foi em janeiro. Tá? E o Mundial foi no final de 2009. Isso, de 2010. 2010. Então dá quase 2 anos. Quase 2 anos e meio. Não, 1 ano e meio não. Tu joga em janeiro de 2009 e vai jogar em dezembro de 2010. Para mim, 1 ano. Um ano... Uma é 2009 e outra é 2010. Um ano, 10 meses e 19 dias. Se tu considerar isso, sim, mas eu estou dizendo em tempo que se jogou. O Fernandão e o Nilmar de bicicleta, na Dubai Cup. Dubai Cup. Muito bem. Agora, outra vacina que eu acho que é importante para o Grêmio foi o de 2013, né? Do Atlético Mineiro. Que é o grande adversário do Wydad Casablanca, o Raja. E que ganhou justamente o Raja Casablanca, ganhou de um mexicano, que foi o Monterrey. Mas aquele time do Raja jogava bem. Tudo isso que tu está dizendo eu concordo. Sim, mas o Idá hoje está melhor que o Raja. Sim, porque ganhou do Raja. Sim. Não, o que eu ia dizer é que naquele time do Atlético, isso eu já falei aqui algumas vezes, ele foi um campeão da Libertadores, um dos mais fracos que eu considero. Porque todos os jogos foi uma epopeia. Eu acredito. O Grêmio ganhou a Libertadores, desculpe, com todo respeito aos adversários que teve, e não estou diminuindo os adversários, eu estou falando do desempenho do Grêmio. O Grêmio passou a patrola, velho. Perdeu 2 jogos, um que podia perder e o outro que também podia perder. Vamos lembrar que o Atlético Mineiro tinha um problema grave. O Cuca já tinha dito que ia sair. Não, e o Ronaldinho já estava vigaristeando a hora. E aí o Marcos Rocha... Mas que mágoa com o Ronaldinho? Não, tô falando o que eu vi. Naquele jogo ele tocou na bola umas 3 vezes. O que ele te fez assim? Mas eu estou sentindo que isso é alguma mágoa que tem aí. Não. Eu avalio, o cara era craque, mas já estava numa descendente. Tanto que encerrou. O mais brabo que tu com ele, só o nosso amigo das caixas de som. Não sou brabo com ele. Só o nosso amigo das caixas de som. Não, eu acho o Ronaldinho o maior jogador já formado no Grêmio. Lembrando, eu acho que no Rio Grande do Sul. Não é o mais importante é o Renato. Mas o maior jogador foi o Ronaldinho. Infelizmente, a torcida pode não gostar, eu separo as coisas. Eu estou falando do desempenho do Ronaldinho dentro de campo naquele Tecnicamente, momento. O jogador foi o melhor. Foi o maior do Rio Grande do Sul, desculpe também. O Falcão foi... Mas o Ronaldinho, ninguém chegou maior. Ninguém foi perto dele. Lembrando que naquele time não estou avaliando caráter. Do Atlético Mineiro, o Marcos tem mago então, viu a frase final? Baguari total. Não estou avaliando caráter. Vamos separar, não estou avaliando... Baguari total. As caixas de som ainda, né, tem o seu efeito. Só tem um cara mais bravo dele do que tu, que é o meu amigo André. Não foi por essa... Tudo bem que eu posso admitir que tem alguma... Mas não foi por isso aí. Foi pela saída dele do Grêmio, não por esse episódio. Esse episódio eu acho que foi pior de parte do Grêmio do que de parte do Ronaldinho. O Raja Casablanca, que, lembrando, né, o Marcos Klein está nos ajudando muito aqui no Facebook. O Raja não era o campeão naquela época, e ele tem razão. O campeão era um outro time que eu não vou me lembrar agora, até se o Marcos lembrar. O Raja jogou aquela competição porque era o do país sede. Ele tinha... entrava como campeão do país sede. Ele era do país sede. Foi no Marrocos. Então é importante lembrar. Tem essa questão importante sobre E mesmo assim ele... Ganhou, né? E foi a final, né? Foi a final. Ganhou do Monterrey e ganhou do Atlético Mineiro. O fator local foi preponderante. E perdeu para quem? Mas o desempenho do Atlético foi muito ruim naquele jogo. E perdeu para quem? Perdeu para o Bayern de Munique. Por 2-0. E o jogo não foi lá essa barbada toda. O Bayern ganhou, né? Assim como o Atlético de Madrid... O Real Madrid também ganhou na prorrogação, né? Contra? O último Mundial, não foi? Kashima Antlers. O time do Japão. Sim. Foi na prorrogação, não foi? Agora, esse jogo do Atlético Mineiro... O que significa que dá para fazer frente. A corneta em Minas foi sensacional, a torcida do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro perdeu o Mundial Interclubes para o mesmo Bayern, na década de 70,
Mas chegou a jogar. Claro, 2 partidas. O Atlético nem chegar a jogar com o Bahia, não jogou. O Walter de Porto Alegre está lembrando aqui, ó, Ronaldinho não jogou nada no Mundial do Atlético porque foi lesionado. Mas ele jogou, ele entrou em campo. Não, ele jogou e tanto foi um dos goleadores da competição, o Ronaldinho, se não me falha a memória. Zé Aldo, não. Se não goleadores, ou ele foi um dos jogadores do campeonato. Esse eu não me lembro. No Mundial do Atlético? Eu acho que não, porque ele foi eliminado no primeiro jogo, o Atlético, né? Mas se ele... Então o jogo foi 1-0 contra o Goiás, não teve como. Ele tinha sido na Libertadores. Na Libertadores, sim. O que eu estou falando é do desempenho do time na Libertadores, não do Ronaldinho, que foi ótimo na Libertadores. O Ronaldinho, o rendimento dele como jogador foi excelente. O Lúcio Cláudio, eu não lembro quando foi. O atacante, aquele como é o que foi para a seleção agora, o atacante do Atlético, cara, que era o Diogo, como é o... Diego Tardelli. Diego Tardelli, tá? Foram os 2 grandes jogadores da Libertadores. Mas o time do Atlético, ele perdia todas fora de casa e recuperava em casa. O Ronaldinho fez 2 gols de falta naquele jogo. Contra o Raja? Contra o Raja. Isso. Ele fez 2 gols de falta. O jogo foi 3-2. 3-2, isso. Perderam... Então isso aí. Foi 3-2 ou 3-1? Não, foi 3-1. 3-2. Foi 3-1. Foi 3-1, só que ele teve o jogo de terceiro e quarto, né? Daí ele fez um gol. Isso aí. Ele foi com 2 gols. Então não estou errado. Ele foi um dos goleadores. Entendi. Fez 2 gols. Mas nós falamos da Copinha aqui, né? O goleiro do São José não foi o goleador? A Copinha? Então. O Fábio foi o goleador da Copinha. Contra o Banzu Evergrande. 3-2. É o jogo da terceira e quarta. Só que assim, ó, eu tô avaliando o desempenho dele, não quantas faltas ele bateu, se ele fez o jogo jogado, ele foi muito mal. Sim. Agora, é o seguinte, aí tem que observar, amanhã tem 2 jogos, né? Tudo bem que Amanhã tem um jogo Jazeera ou Grêmio, né? o Urawa Red Diamonds não vai... Nenhum dos dois vai tirar o Real Madrid, né? Ninguém... Aí sim seria... A grande surpresa do futebol. Eu tenho uma dúvida grande sobre o Real Madrid. Sobre o Real Madrid na competição. Que é qual time o Real Madrid vai mandar a campo contra o Urawa. Mas ele botou várias reservas na última rodada agora da fase de grupo. Porque estava classificado já. E porque tem um jogo do Espanhol importante. Contra o Sevilha amanhã 11 horas. Isso. Então o poupado deles não foi em função do Mundial, foi em função do Campeonato Espanhol. Perfeito. E eles estão bem atrás. E tem um detalhe importante. O jogo final do Mundial, ele é uma semana antes de um clássico. Mas uma semana é bastante tempo. E ali para o Barcelona. Mas eles não abrem mão dessa competição. Eu estou muito curioso para saber qual time o Zidane vai mandar a campo contra o adversário. Agora, o banco de reservas é espetacular. Porque assim, se ele mandar um time completamente em reserva contra o adversário na semifinal, continua sendo um cano. Mas aí garante que na decisão, dependendo do adversário, vai os titulares. Não, ele vai fazer misto. Ele jogou com 5 titulares esse jogo. Provavelmente a semifinal não joga lateral, o Cristiano. Acho que vai o misto quente? Misto quente no primeiro jogo? Sim. E no último, o titular. Eu acho que vai o titular uma semana se o Grêmio chegar à final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid... O Grêmio vai chegar. Não tenho essa certeza. Eu tenho essa convicção, eu já disse aqui. E tenho a convicção de que o Grêmio, com todo o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, com todo o Zidane e as outras estrelas, eu tenho convicção de que o Grêmio vai ganhar esse campeonato mundial. O Rogério tem essa certeza. Então vamos calcular o seguinte. O Grêmio chegando na final, vai chegar na final contra o Real Madrid. Para o Grêmio, como instituição, e não estou falando em busca do título, tá? Estou falando como instituição. Seria muito bom que o Zidane mandasse a campo o chamado 11 ideal, que é o campeão da Champions League da temporada passada. Que daí é um enfrentamento bacana, né? Bom para quem? Cara, mas os reservas são muito bons, cara. Se ele botar metade do time em reserva, é bom pro Grêmio. Tem um monte de jogador bom, eu acredito, eu como admirador do futebol, queria ver o Grêmio enfrentando o melhor Real Madrid. Vou te dizer mais, o lateral esquerdo, por exemplo, Marcelo é um dos maiores craques. Mas ele tem uma coisa que pode ser a favor do Grêmio. Do mundo, né? Pode ser, claro, mas aí, claro, ele cria um monte de problema lá na frente, mas ele deixa brecha lá atrás. Coisa que o lateral esquerdo reserva não faz. Ele é muito bom. Ele é muito bom, mas é faceiro. Ô, Ricardo, o que tu está achando de todos esses técnicos aqui analisando? Cara, falar antes do jogo é muito mais difícil que falar depois. Acho que vocês estão muito bem, né? Estão conhecendo muito sobre o tema e...
Só que é muito imprevisível, né? O futebol ele é muito fascinante por isso, eu acho, né? Porque é diferente de todos os outros esportes, né? Ninguém consegue projetar com certeza o que vai acontecer se tu for pegar um jogo de futsal, um jogo de basquete, de vôlei, tu consegue ter uma exatidão maior. E já no futebol, qualquer coisa pode acontecer, né? Então é um jogo muito mais imprevisível. O único esporte que é um esporte que eu gosto, que não se pratica no Brasil praticamente, ou muito pouco, que é o futebol americano, é parecido com o futebol nosso, nesse particular de que um time pior pode... Se um quarterback, porque depende demais do cara que lança a bola, que é o quarterback. Se o cara tá de se tiver um dia ruim ou se machucar, só dar um exemplo, o Green Bay é uma das maiores franquias que tem, ganhava, estava sempre na pós-temporada. E machucou. O Aaron Rodgers está fora praticamente. Vai jogar agora, eu acho, a primeira partida na 15ª rodada. Né? Tá lá embaixo. E o time está lá embaixo. Perdeu muito mais que ganhou. Então, o futebol e o futebol americano tem essa particularidade. Basquete, vôlei, quem é melhor ganha. Mas dentro dessa avaliação que a gente está fazendo aqui, Ricardo, do Real Madrid, o que tu acha? Eu acho que é um time superior ao Grêmio, né? Isso é inegável. Pela qualidade, se for pegar nome por nome, o meio de campo do Real Madrid, a qualidade que tem nas laterais, o ataque. Então, o time do Grêmio é um time muito qualificado, é um time que chegou com méritos lá, mas o time do Real Madrid é um time que é o favorito e é o time que tende a chegar para ser campeão. Agora, isso vai depender daquilo que a gente falou, das circunstâncias, né, do que vai acontecer no campeonato. A minha convicção parte do seguinte: qual foi o último time brasileiro que decidiu o Mundial de Clubes? O Santos. Contra quem? O Barcelona. Tomou 8. E aí vocês viram qual foi a postura do Santos contra o Barcelona, né? O Santos entrou em campo absolutamente amedrontado, assustado. Mudou o esquema tático do time do Santos, né, que nunca tinha jogado naquele esquema tático. Ele mesmo admitiu que errou depois. Aí já mostra o quanto estava assustado com o Barcelona. Todo mundo borrado. O Santos entrou borrado. Um dos jogadores mais experientes do Santos, que era o zagueiro, que agora jogou pelo Sport, está lá de novo, o Durval. Tá? O gol que ele toma, mas ele vai, não, mas o jeito que ele vai na bola, ó, quem joga futebol, quem jogou futebol, consegue perceber alguns detalhes. Quando tu não consegue te posicionar para rebater uma bola, alguma coisa assim, tu vê que o teu emocional está carregando muito em cima. Né? Bom, o Ricardo está aqui, isso trabalha, é uma das valências que você tem que trabalhar no esporte também, e é muito forte o emocional. Se o cara entra desequilibrado... Eu vou te dizer o que eu diria para o treinador pode confirmar se eu estou certo ou estou errado, se eu estou muito absurdo. O que eu diria se o Grêmio chegar na final contra o Real Madrid, se eu fosse o Renato? Claro, ele tem todo ele foi campeão do mundo lá, jogando no Japão, jogando e tal. Eu diria assim, cara, nós chegamos aqui. Agora eu quero que vocês entrem lá e se divirtam. Curtam, porque isso aqui dificilmente vai acontecer de novo. Tentem jogar o melhor que vocês puderem, mas sem dar aquela responsabilidade. Não, nós vamos... Entendeu? Eu que eu diria. É o que o Luan disse. O Luan disse no Bem Amigos exatamente isso. Eu queria a opinião do nosso treinador aqui. Eu estava tentando, mas eu complementei. Entrou. Diga, Ricardo. É que... Vou dar um exemplo, trazendo até um pouquinho para o nosso jogo aqui, que a gente pega o Santos também. Né? Lá na Vila é difícil jogar contra o Santos lá dentro. Né? Tradicionalmente é um time muito competitivo dentro da Vila. E a gente vai para se impor, para fazer o nosso jogo. Né? A gente sabe que o Santos vai querer ser um time agressivo, vai querer ser o time que tem a bola. Mas a gente não quer tirar eles do conforto deles. É um time que joga muito à vontade quando está com a bola. Isso serve para o Barcelona, serve para o Real Madrid. Então o que a gente vai fazer? Vai lá e vai procurar ter a posse de bola no campo deles, procurar ser agressivo, procurar fazer o nosso gol, né? Para tirar eles da zona de conforto que eles estão acostumados a jogar. Né? E claro, aí quando tu começa a ter posse no campo dos caras, tu começa a criar situações de gol, tu começa a desfrutar o jogo, né? Começa a aproveitar o jogo e estar à vontade. E o comprometimento tem que ser muito grande. Né? O comprometimento para retomar forte, para marcar e não dar espaço para o adversário, para encurtar bastante e para mostrar para o teu adversário que ele vai ter uma grande dificuldade na partida. Né? É isso aí. Nós vamos mostrar os lances. Foi 4-0, né? Barcelona. Isso, foi 4-0. 8-0 foi amistoso de venda do Neymar. Ah, mas o que não, foi só 4, eu falei que era 8. Não, falaram 8. Eu falei, mas tu falaste 4. Falaste 4-0. Sim, só para... Nós vamos colocar depois. Tem a camiseta do Grêmio aí? Também. Depois a gente vai mostrar também, assim como os gols do Internacional na vitória aqui contra o Santos. Implante dentário é na Big Odonto, onde você conta com excelentes especialistas.
Volte a sorrir com a Big Odonto, eleve a sua autoestima e melhore a qualidade de vida. A Big Odonto tem 7 anos de tradição e qualidade em implantes dentários. Big Odonto em 2 endereços, Viamão e Canoas. Agende hoje mesmo a sua avaliação. Em Viamão, pelo telefone 3046-3660 e em Canoas, pelo telefone 3428-4332. Big Odonto, experiência comprovada em implantes dentários. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. É isso aí. Por quê? Porque o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Portanto, baixe, se você ainda não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ver a camiseta do Grêmio aí, que vai jogar o Mundial, que é despojada, só tem um patrocinador, me parece, que é o Master, né? Chegou a requinte de medirem o tamanho do... Exigência da FIFA, né? Pode ter o logo ali do fornecedor do material esportivo, que no caso do Grêmio é a Umbro, e o patrocinador Master, né? Que é o Banrisul. As fotos são do Odorico Roman, vice-futebol do Grêmio. Aí, ó. E nas costas não tem patrocínio algum também, ó. Não, foi tudo sacado. Todos sacados. E o Grêmio tinha vendido patrocínios novos, né? Não para o Mundial, mas recentes, né? Sim, para Libertadores da América, exatamente. Inclusive. É a parceria nova de hospedagem, que estava ali, o hotel do Grêmio, a loja de venda de celulares também. O Lagueto, o iPlace, que é a loja da Apple. Agora, né? O Banrisul é pé quente de novo, né? O Banrisul já foi campeão do mundo com o Inter, já foi pro Mundial. E na época também o Inter teve que sacar todos os... Saiu tudo também, saiu todo mundo. Eu me lembro, eu fiz uma ação de marketing, foi um negócio fantástico, na final da Libertadores de 2010. O Pelé veio, era o representante oficial do banco que patrocinava a Libertadores da América e teve uma solenidade, um coquetel dentro da sede lá desse banco aqui em Porto Alegre, com o Pelé, o Vitório Pífero, o presidente, e eu na época era assessor direto da presidência do Internacional. Não é? Era para a presidência internacional e para a questão da Copa do Mundo também. E aí eu levei para o presidente entregar para o Pelé uma camiseta do Internacional com o número 10 e o nome de Pelé. Tá? Para entregar, era para ser entregue durante o jogo, tal, eu disse, nós vamos entregar lá nessa solenidade, que tem mais gente. Aí o que aconteceu? Banrisul estampado na camiseta apareceu mais do que o patrocinador, mais que o banco patrocinador da Libertadores. Porque tu imagina o Pelé levantando a camiseta do Internacional com o nome dele escrito Banrisul bem grande. As fotos foram todas ali. E as fotos foram ali. E dentro, né, da sede desse... Por isso que eu digo, né, que bom negócio para o Banrisul também foi patrocinar a dupla Grenal. Sem dúvida. É o diferencial... Eu acho que entre 95% dos clubes brasileiros. Apesar de o pagamento por parte do Banrisul, né, ser um pagamento que o Grêmio e o Internacional, e aí eu achei justo por parte deles, né, terem discutido para ter um aumento. Né? Então houve um aumento substancial, foi bacana. Mas foi bom para ambas as partes. Claro. O próprio Banrisul dizia, né, que para ele era muito vantajoso na época a negociação como estava em andamento. Só que a dupla entendia que naquele momento não era mais vantajosa. Aí o Banrisul entendeu que seria mais vantajoso aumentar a condição de pagamento e ficou legal para todo mundo. E agora uma super exposição, né? E favorece outros negócios também, né? O próprio cartão para os torcedores e tal, uma série de coisas. Mas vamos dar uma olhada, falando internacional, nos lances aí, Ricardo, da tua vitória da tua equipe sobre o Santos aqui no Beira-Rio, no fim de semana passado, né? O Internacional que teve... As imagens estão na internet, são dos nossos amigos do Esporte Interativo. Eles
São os donos, né, dos direitos da... Isso, eles transmitiram todos os jogos do campeonato. Ela já está confirmada para o ano que vem, cara? Já está confirmada, né, e a tendência é que sejam por mais 5 anos nessa competição. Aí o lance do pênalti, só um pouquinho, o lance do pênalti aí é indiscutível, né? Nem os jogadores do Santos reclamaram. Parte em velocidade lá da ponta direita, corta para dentro. E... O zagueiro ficou com medo da bola, né? Foi uma defesa, né? Não, e fica com medo, se vira. Zagueiro que se vira da bola, pra mim, pode passar na tesouraria e... Não, mas se virou, mas botou... Parece o Vanderlei, esse goleiro, né? Fisicamente é parecido. Esse goleiro é um goleiro dos meninos que é experiente, né? Tem 25 anos, já está há mais tempo no Santos. Quem bateu o pênalti... Foi o João Anderson. Que já jogou pelo Internacional. Jogou na equipe principal contra o Luverdense. Teve uma participação no lance, aquele lance famoso. Ele foi o que não parou, ele foi o jogador que não parou no lance. Isso. O Anderson que veio do São Paulo, né? Isso, ele teve uma passagem no Cruzeiro e veio do São Paulo. Aí a defesa do Igor. O Igor vem se destacando bastante também na competição. Nos pênaltis foi bem também. Foi bem no jogo contra o Atlético Mineiro. Exatamente. O Internacional não tem um goleiro, eu agora posso estar fazendo confusão. Um negro alto, parecido com o Dida? Tem dois. Tem o Luiz Felipe, né, esse foi o gol do Fernandinho. Muito bonito. Tem o Luiz Felipe e tem o Miguel também, que também está no Sub-20, que é outro menino mais alto ainda que esse Essa bola, ele limpa... E cortou? Cortou dois... E aí aquele jogador do Santos que fica no meio do caminho, a bola termina batendo nele, no peito, no rosto, uma coisa... O outro gol foi mais contra ainda dele. O outro gol foi mais contra. O outro gol foi contra. Foi contra. Vocês antecipam o lance, vai aparecer aí, calma. Eu quero valorizar o que o menino fez ali. Nem sei se é menino. Golaço, eu disse, ele corta dois jogadores antes de bater a bola, desviou, é verdade. Mas ele teve a tranquilidade para fazer o lance. Para definir bem a jogada. Eu acho que a bola iria entrar no outro canto. Até pode mesmo ser. Que não tivesse desviado. O Fernandinho treinar 2 vezes contra o profissional. Jogador interessante. Esse é o Ronald, ó. Jogador com 1 contra 1 muito forte. Tem um ele participa bastante do jogo, né? Muito. Ele é muito competitivo. O Internacional teve nesse jogo aí, ele teve uma vantagem, assim, uma sorte, que quando tomou o gol ficou 2-1, o jogo poderia ficar difícil, e em seguida... Já fez o gol, né? Isso aí deu tranquilidade para a equipe. Olha a defesa do... Muito bonita. No chão, né? Uma defesa difícil. Mas esse outro goleiro que eu te perguntei, ele jogou esse Aspirantes também ou não? Não, ele está jogando na equipe Sub-20, né? Nas equipes Sub-20, que é a Sub-19. O gol foi o gol do Santos. Foi estranho. Acabou. Ele foi contra. Não, que o erro foi a marcação na entrada da defesa ali, né? Foi engraçado, foi essa casca ali, ela não... O cara botou pra dentro e foi tirar e botou de novo. Ele bateu no outro jogador do próprio Internacional. Já tinha entrado, né? Mas o que não pode é essa bola na entrada, na primeira trave. Ela não pode passar aí. A hora... É um erro... Esse lance foi espetacular. Tá aí, foi bonito, foi o gol contra bonito. Ele socou bem o Coitado, cara. Mas olha aqui, ó. Isso que chama matar o goleiro, né, Rogério? Tu que é goleiro, hein, Rogério? Agora que espetáculo ali. Vai buscar, meu goleiro. Imagina o Rogério Amaral com esse zagueiro. Já pensou o que ia fazer? Ele mata o zagueiro. Não, o cara não jogava o jogo da volta. Tava surrando o cara até agora. Só que eu vou te dizer o seguinte, eu também acho que o goleiro não precisava ter saído daquele jeito. Mas ele estava saindo. Né? Ele estava com pressa para tocar o jogo, eu acho. Pode até ter sido. A pressa para repor a bola, pode ser. Para tocar o jogo, porque estava 2-1 pro Inter. Mas olha aqui, eles devem ser muito amigos, né? O goleiro e o zagueiro. Não, tem que ser amigo, porque se não fossem muito amigos, eles brigavam, saíam na porrada lá no... Como é que faz para, mais ou menos tu já disseste, né? Tirar o Santos da zona de conforto e tal, mas como é que tu vai mentalizar o teu grupo para o teu grupo sair dessa zona de conforto, que são os 2 gols de vantagem? É verdade. Não tem saldo qualificado também, né? Ou tem saldo qualificado? Não tem. Não tem, né? Qualquer vitória simples, assim, simples não, qualquer vitória por 2 gols do Santos leva a decisão aos pênaltis. E a gente tem conversado bastante com os nossos atletas, mas a gente tem um grupo ali que é um grupo muito comprometido, é um grupo muito focado, e isso tem feito a diferença, né? A gente conseguiu chegar a essa final de Campeonato Brasileiro muito em cima das características que esse grupo tem, de ser um grupo muito concentrado. A gente tem certeza que no domingo não vai ser diferente, o grupo vai entrar
com um nível de atenção muito grande e vai fazer um grande jogo. Ricardo, a gente falou de destaque, falamos no Val, quais são mais outros destaques assim, que tu teria do time? Assim, Fica difícil pra gente falar de forma individual dos meninos, né? Porque daria... Qual que tu acha assim, que poderia já entrar? O Ronald Fernandinho vem muito bem no campeonato, o Ramon é um volante muito técnico, o Jefferson, que tu citaste também, é um volante que se impõe muito, né? Então o próprio Val, então são vários jogadores que têm condições de estar na equipe de cima e a subida deles à equipe profissional vai acabar se dando muito em cima da necessidade da equipe profissional. O Diogo está me lembrando, 5 anos da Arena hoje. Da inauguração. 5 anos da Arena. Aliás, o Bavaresco tinha lembrado isso anteriormente. Os 5 anos da Arena. Bom, Ricardo, quero te agradecer muito a presença aqui. Eu que agradeço. Tá? E desejar boa sorte lá, porque é a primeira edição e a conquista de um campeonato na primeira edição, isso marca bastante. E a responsabilidade, né? Porque é o único campeonato que a Nacional pode ganhar de primeira divisão esse ano. Né? É verdade. Alegria para o Nelson. É verdade. Né? Alegria para os colorados, para não ficar comemorando só Natal e Ano Novo. Claro, tem que comemorar o título. Comemorar o título. Tiago, vem cá, Tiago. Adentra aqui, é o final aqui, tá? O Tiago Rocha, que já participou conosco aqui em outras oportunidades, é lá da Rádio Grenal. O Tiago vai ficar no lugar do Diogo aqui, tanto na produção quanto na bancada, nesses dias aí que o Diogo vai estar em Abu Dhabi. Substituição à altura, esse é um time que tem um banco melhorar. E é goleiro. Para complicar, a gente der outro goleiro na bancada. Diogo, encerra o programa então, porque tu estarás lá e voltarás em breve. Fiquem ligados, virando o jogo todo dia, de segunda a sexta-feira, a partir da 1 da tarde. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.